Boa tarde a todos. Vamos então começar a nossa terceira reunião ordinária desse ano, de 2020. Eu gostaria de começar a reunião manifestando, antes de tudo, nossa condolência pelo falecimento do professor Fernando Torres. Então, nossas condolências para a família, para os amigos, para os colegas. É uma perda enorme para todos nós, para o IMEC, para a Unicamp, para a matemática nacional e internacional. Um momento muito difícil para todos. Eu vou aproveitar e dizer para vocês que depois de todos os trâmites de alvará, autorizações, etc., justamente no dia de hoje, o corpo do professor Fernando deve estar sendo, segundo informações do crematório, estaria sendo cremado hoje, no crematório municipal aqui de Campinas. Em respeito a essas condolências, eu vou pedir para todos que a gente faça 1 minuto de silêncio. Então, obrigado. Começando agora. Obrigado, pessoal. Vamos passar então para os informes dessa congregação. Eu vou tentar ser o mais breve possível, mas em respeito aos outros compromissos que nós temos também. Vou tentar ser o mais breve possível nos informes e nas discussões, de tal maneira que eu vou evitar dar notícias que são repetidas ou que foram divulgadas de outras maneiras. O primeiro ainda não é uma boa notícia, mas a reitoria nos chamou todos os diretores, superintendentes, coordenadores da universidade para passar o agravamento da crise do repasse do ICMS. Foi feita uma nova revisão orçamentária pela Secretaria do Estado da Fazenda, Secretaria da Fazenda do Estado, e está previsto para a Unicamp uma retração ainda maior do que o que eu comuniquei na congregação passada, uma frustração de receita de uma frustração de mais 100 milhões de reais. Tá? Segundo o Chico, nosso pró-reitor, as reservas da Unicamp estão previstas para serem zeradas até o final do ano. Quer dizer, qualquer outra frustração orçamentária, além dessa, já começa a comprometer salários, 13º, etc. Quer dizer, a situação é bastante grave e deve estar tendo outros planejamentos para cortes de gastos. O último informe que eu vou passar para vocês o andamento a reitoria começou a pensar e para que não seja pego de surpresa, quando tiver uma pequena possibilidade de abertura para retomada de atividades presenciais, a gente tem um plano local bastante flexível, dependendo das condições, etc., mas já tem um planejamento do que fazer, como fazer. E eu vou passar, então, a palavra nós criamos no IMEC uma comissão de retomada gradual de atividades presenciais, a comissão de retomada, que está sendo presidida pelo Ricardo. Então, eu vou passar a palavra para o Ricardo e depois a gente encerra o expediente, ok? Então tá, obrigado. Ricardo, você comenta um pouco sobre esses planejamentos, por favor. Tá. Gente, então, boa tarde de novo.
Só comentar rapidamente, eu acho que a reitoria fez uma reunião, né, com os diretores, diretores associados e pessoal da administração sobre um plano de retomada de atividades. Foi no meados do mês de maio, começo de maio. Não é um plano de retomada com data de início. É só para estabelecer fases de retomada, como vai ser uma retomada bem paulatina de atividades aí, né, aos poucos. Então, a reitoria precisa de alguns trâmites centralizados na reitoria e foi feito um questionamento também às unidades, como que as unidades se comportariam nessa retomada. As unidades foram colocadas como corresponsáveis por essa retomada. A reitoria não vai dizer como que vai ser, quem vai voltar a trabalhar primeiro no IMEC, no IG, deixou para as unidades decidirem seus próprios planos. A gente conversou um pouco na diretoria sobre isso, a gente achou melhor que isso fosse feita uma comissão estendida aí, né? Então, o Conselho Interdepartamental nomeou uma comissão, ela tem o nome Comissão de Estudo sobre a Retomada de Atividades, é um nome longo e confuso, a gente não conseguiu achar uma sigla bonitinha para a comissão, mas está todo mundo chamando de Comissão de Retomada, ou Comissão de Retorno. A comissão é formada por eu, a professora Mariana, professor Aurélio, professor Marinda, de funcionários o Vanderlei, a Zenilda, o Leandro e o Jean como representante discente. Então essa comissão contempla aí, é uma comissão criada pelo CI, né, e ela responde ao CI, e foi por essa comissão que nós mandamos aquelas consultas à comunidade sobre como estava a situação de todo mundo em casa. Nós já retornamos para a reitoria algumas medidas dentro do âmbito do IMEC, algumas medidas, algumas sugestões a esse plano geral de retomada. Acho que todo mundo recebeu o documento aí, né, o rascunho elaborado pela reitoria de um plano dividido em fases e níveis. Então, baseado naquilo ali, nós já retornamos algumas sugestões e agora nós estamos trabalhando no plano particular do IMEC. Eu vou colocar no site do IMEC hoje e mando um e-mail para todo mundo sobre as respostas àqueles questionários, né? As respostas, elas são... Claro que nós não vamos divulgar os comentários que foram feitos, mas pelo menos um apanhado aí, mostrando alguns gráficos de como está a situação de cada um. Eu acho que esse feedback, ele é bom, principalmente para as pessoas perceberem que está mais ou menos todo mundo passando pelo mesmo tipo de dificuldade no momento. Dificuldade de começar a trabalhar, seja com atividades administrativas, seja com atividades acadêmicas. E também para os alunos, a gente teve muitas respostas dos alunos, até ontem nós tínhamos 314 alunos do IMEC que tinham respondido o formulário, então talvez esse feedback para eles é muito bom, para eles terem a percepção que eles não estão sozinhos nas angústias e dificuldades desse momento, e também dos docentes e funcionários. Eu gostaria de ter pronto já o site para divulgação agora na congregação, mas não consegui terminar os detalhes de manhã, então ao longo do dia, até amanhã eu mando um e-mail já divulgando para todo mundo. Quem leu o plano da reitoria e quiser fazer alguma contribuição, por favor, pode me mandar um e-mail, ou para qualquer um dos outros membros da comissão, que a gente está aceitando bastante contribuições. É bastante complexo, né, elaborar um plano de retomada, principalmente se for um plano longo. No IMEC a gente vai tentar elaborar planos de um mês ou de 6 semanas para fazer a retomada, e são muitos detalhes, por exemplo, como que vai higienizar a sala e tudo mais, assim. Então, por favor, quem tomar conhecimento de alguma medida que pode ser útil para nesse momento, não deixe de entrar em contato. E hoje ou amanhã chega para vocês por e-mail aí o link das respostas, né, dos formulários. A gente tinha combinado que as respostas seriam públicas e a gente achou muito bom fazer isso. Mas é só isso, Paulo, obrigado. Ok, obrigado, Ricardo. Dando continuidade ao expediente, deixa eu justificar a ausência do aluno do discente Ali, que está no estágio, está sendo substituído pela Marina. Continuando, vamos para a aprovação das atas. Nós temos 3 atas para serem aprovadas. Eu lembro vocês que, devido à restrição de acúmulo de trabalho que a gente está tendo na secretaria da diretoria, então está tendo esse acúmulo de atas,
e sobretudo que os membros da congregação que estavam presentes nessas três atas não são os membros que estão agora. Então, nós fizemos uma consulta, foi enviado para eles essas atas, foi feita uma consulta para ver se eles aprovavam ou não, e aqui eu peço, então, para que os membros atuais, em respeito a essa consulta e a manifestação deles, dê um voto de confiança, e para não se absterem por esta razão, para que a gente possa aprovar essas atas que ficaram pendentes, ok? A quarta reunião extraordinária teve, sim, uma correção do professor Lucas, que não está presente nessa congregação, mas ele já enviou um comentário dele, simplesmente uma continuação de uma frase que ele colocou, linha 50, 51, ele propõe, depois que ele comenta das promoções, ele pede que inclua e que há uma certa desatualização no sentido que ela cobre dados de intercícios completados até 2018, observa também que nesses dados não há avaliação de mérito, apenas de tempo, ele pede essa inclusão, é a única observação que a gente teve de membros anteriores, e da ata da quinta reunião extraordinária e da quinta reunião ordinária não teve nenhum comentário dos membros de então, daquela época. Então, eu gostaria de perguntar para vocês se tem mais alguma correção em relação à quarta reunião extraordinária do dia 29 de agosto do ano passado. Se não tiver nenhum comentário ou nenhuma correção para ser feita, eu vou colocar em votação. Então, colocando em votação, os favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Contrários e abstenções, por favor, se manifestem pelo chat. Uma abstenção pelo chat, da Kelly, e então aprovada a ata da quarta reunião extraordinária. Passando para a quinta reunião extraordinária, do dia 5 de setembro. Tem algum comentário, alguma observação? Paulo, rapidinho, desculpa, tem outra abstenção do Tiago para a primeira ata. Ah, a Luciana anotou, desculpa, achei que era o Paulo que estava anotando, desculpa. Quinta reunião extraordinária, algum comentário, alguma correção? Colocando, então, em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Contrários e abstenção, por favor, se manifestem pelo chat. Alguns segundos. Três abstenções. Ok, aprovada a ata da quinta reunião extraordinária. Nossa última aprovação, a quinta reunião ordinária do dia 3 de outubro. Alguma observação, algum comentário ou correção? Vou colocar, então, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários e abstenção, por favor, se manifestem pelo chat. 10 segundos para manifestação. Ok. Duas abstenções. Aprovado, então, a ata da quinta reunião ordinária da congregação do ano passado. Eu quero perguntar se mais alguém gostaria de se inscrever no expediente. Jean está escrito no expediente. Então, vamos passar a palavra para o Jean, e antes de ir para a ordem do dia. Jean, por favor. Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Sim, claramente. Ok. Bom, o que eu queria comentar acho que a Mariana que vai poder responder melhor.
que é sobre o processo para a contratação de um docente que foi discutido na última congregação. Eu queria um esclarecimento mais ou menos de em que pé que está o processo, né? O que já foi feito, o que falta fazer, aonde que está. Era isso. Obrigado. Eu acho que é relativamente cedo para fazer essa pergunta, mas a Mariana talvez queira fazer algum comentário, responder com um pouco mais de propriedade, de uma maneira curta. Por favor, Mariana. Oi, Paulo, obrigada. Boa tarde. Ô, Jean, o Paulo tem razão, é um pouco cedo, mas de qualquer forma, a vaga já está disponível, eu entendo. A Luciana me corrija se eu estou falando besteira do que tá disponível ou não. E a ideia, Jean, a gente está com concurso aberto, né? Um concurso que a princípio foi aberto para, vamos dizer assim, repor, né? A vaga da professora Marina, e nós estamos fazendo inscrição, e a inscrição vai até dia 10 de julho, tá? E uma ideia é usar essa vaga nesse concurso, embora ele esteja destinado, eu não sei como é que daí é o trâmite, tá, Jean? Eu não sei a burocracia, como é que faz isso. Mas a ideia é poder usar essa vaga nesse concurso, né? Então, assim, de ponto é o que eu consigo te dar de informação. Ok, obrigado, Mariana. Bom, vamos passar para a ordem. Vamos passar para a ordem do dia. A mesa destaca os processos, as indicações para prêmio de dedicação ao ensino de graduação de 2.9 a 2.14. São os únicos destaques da mesa. Eu quero saber, gostaria de perguntar se alguém tem mais algum destaque que gostaria de fazer. Bom, não tendo nenhum outro destaque, vou colocar em votação todos os outros itens, a menos desses itens destacados. Favoráveis permaneçam como estão. Contrários e abstenção, por favor, se manifestem pelo chat. 10 segundos. Ok, todos os itens aprovados, a menos dos itens destacados. Então, vamos passar a discussão para esses itens. O destaque foi feito porque está tendo uma ambiguidade na interpretação das normas e do cronograma a respeito do prêmio de reconhecimento docente para dedicação ao ensino de graduação. Alguns de vocês devem ter notado que os departamentos, foi feita uma discussão no começo do ano a respeito dessas normas, e ficou uma certa ambiguidade se seria que cada departamento indicaria uma pessoa. Quer dizer, durante a discussão, eu tenho a impressão que para muitos ficou muito claro que seria uma pessoa, talvez para outras pessoas não tenha ficado tão claro que seria única a indicação do departamento, quer dizer, seria uma indicação de mérito muito honrosa do departamento indicando uma única pessoa. Vocês devem ter percebido, o departamento pelo item 2.9, departamento de estatística indicou uma professora, a professora Nancy. O item 2.11, o DM indicou a professora Maria Sueli Roverzi, e o 2.13, o DMA indica dois nomes, o professor Jaime e a professora Sandra. Então, cada departamento teve um trâmite diferente. O departamento de matemática e o de estatística passaram por um certo funil, passaram por um certo crivo para chegar no número 1, e o DMA fez outro tipo de seleção, outro tipo de crivo. Então, acho que seria interessante a gente deixar estabelecido o que essa congregação, o que esse colegiado está entendendo pela indicação.
Então, teria dois entendimentos, ou esse entendimento, como eu disse, que seria uma indicação honrosa e única do departamento para aquele ano, para o prêmio, para aquele professor X, que está defendendo ou apoiando essa candidatura, e no sentido honorífico, né, para esse nome, ou se não tem tanto esse significado honorífico e tem mais um significado de gratidão, e isso, nesse sentido, pode espalhar para 2 ou, eventualmente, 3 nomes, ou o que esse colegiado, o que a congregação gostaria que fosse essa indicação dos departamentos. Então é importante isso ficar claro, porque de uma maneira ou de outra, as coisas infelizmente, tomaram direções diferentes aqui quando um departamento indicou 2, teve um entendimento diferente dos outros 2 departamentos. Então eu gostaria de perguntar para vocês, colocar em discussão isso, e finalmente deixar para que a congregação decida. Se for exatamente um nome, a gente precisa fazer uma correção, do 2.13. Se forem mais nomes, a gente precisa fazer outro tipo de correção no DE e no DM. Ok? Eu gostaria de ouvi-los e saber o que vocês acham, talvez perguntar para o professor Laércio, o chefe do departamento do DMA, o que ele acha, o que ele tem, ou para o coordenador de ensino também, ou o chefe do departamento de matemática para o DM, e para a chefe do DE. Se vocês acham, como vocês enxergam essa questão, se isso é um problema ou não é um problema. Ok? Então, gostaria de ouvi-los. Bom, posso Laércio, falar então? primeiro a se inscrever. Laércio, por favor. Bom, colegas, boa tarde. Então, esse tema surgiu exatamente no CI, onde exatamente depois de nomeado que a gente teve, depois que saiu a pauta da congregação, que todos tomaram ciência de que o DMA tinha nomeado 2 professores, né? Até então, eu me recordo, eu participei dos últimos 4 concursos aí, e, de fato, sempre foram permitidas mais de uma nomeação, né? E dessa maneira, eu acredito que até por uma questão de inércia do sistema, eu acredito que isso, quando foi delegado à comissão de graduação do meu departamento, isso acabou sendo escolhido da forma antiga, né? Não havia um entendimento de que seria apenas um candidato por departamento. Eu não sei se isso, nos outros departamentos, foi feito um crivo ou se, de fato, só tinha um candidato. Aí a gente não sabe, né? Então, talvez eu tentei falar com o coordenador, de fato é uma situação muito difícil agora você mudar aquilo que foi decidido, né? Na verdade, não sei se seria o caso da gente discutir qual é a nominação, ou seja, qual é o objetivo desse prêmio, né? Esse prêmio, acho que tem vários significados, não só aquele de gratidão, como o próprio de reconhecimento, né? Inclusive, isso fica livre para que qualquer docente possa se inscrever, né? De fato, nós, como docentes, nós desenvolvemos nossas funções aqui, que são amplas em termos de ensino, mas é claro que ninguém em sã consciência tem exatamente a dimensão daquilo que cada um faz, das dificuldades que cada um tem, né? Esses prêmios, em geral, eles são indicados para docentes que, enfim, que mostraram alguma coisa, mas o que se vê aqui são poucas coisas, né? Por exemplo, eu sou um professor que dou aula sempre fora do IMEC e nunca nenhum dos meus alunos foi escutado lá fora qual é a minha performance ou
ou outra coisa. Isso se mostra através de programas de ensino que você participe, de livros que talvez você tenha escrito. Então, é um julgamento muito difícil, muitas vezes, de se fazer, né? Até mesmo a escolha. Eu imagino fora daqui, né? Agora, em particular, nesse ano, até pela dificuldade que nós temos aqui de comunicação, a coisa foi entendida dessa forma pela matemática aplicada. Foram escolhidos 2 professores que desde já eu referendo, né? O professor Jaime e a professora Sandra. Agora, eu não sei, de fato, se a gente deveria voltar atrás nisso. Eu sou totalmente contrário a que a gente possa voltar. Não sei se a congregação vai decidir, inclusive, para que os outros departamentos sejam escutados, né? Ouvidos, né? De maneira que possa escolher outros candidatos. Não sei, isso aqui realmente eu não tenho uma ideia formada, né? Eu não, obviamente, o único contato que eu tive depois disso foi com a comissão de graduação que resolveu referendar ainda mais, ou seja, recomendar mais uma vez esses 2 nomes e que qualquer decisão diferente que fosse dada pela congregação. É isso que eu tenho a falar para vocês. Ok, obrigado, Laércio. Bom, eu quero dizer que a direção está aqui para ajudar e não para atrapalhar ou para criar mais confusão. Mas só lembrar que se o IMEC como um todo, se nós encaminharmos para a reitoria 2 nomes ao invés de 1, a gente certamente fica sem nenhum. Então, assim, a gente é bastante complacente conosco mesmo, mas as pessoas não são com a gente, né? Se eu enviar isso para a PRG, eles falam, bom, ou você escolhe um, ou então ou então o IMEC fica sem receber o prêmio. Não, mas... Então a gente tem que ser um pouco. Eu sei que é difícil, eu sei que é chato, mas eu estou aqui para tentar ajudar e vamos ver como é que a gente pode ver isso. Eu também, em princípio, eu não vejo um grande problema, mas eu acho que evitar no futuro essas interpretações, dúbias, né? Essa ambiguidade. Então, acho que seria bastante importante para o ano que vem, a gente já, de cara, esses critérios que estão aqui, que o Ricardo está projetando, os critérios e calendário, etc., a gente deixar sem ambiguidade e decidir, 1, 2, 3, até 4, de 0, no Zeferino Vaz é de 0 a 4, aqui talvez a gente sugira de 1 ou 2, talvez fosse, ou de 1 a 3, alguma coisa parecida com isso. Eu não vejo grave que dessa vez isso passe e vai ter uma comissão externa que vai fazer a escolha. Isso não aumenta a chance de um departamento se ele coloca mais ou menos. Essas avaliações vão ser vistas independente de departamento. O tratamento departamentalizado que a gente fala tanto aqui é só nós. Somos nós, é para conversa interna. Fora daqui as pessoas não veem os departamentos, vai ver os relatórios, né, os relatórios de atividades na graduação. Então, eu não vejo como... Agora, isso é o meu ponto de vista, inclusive tem a possibilidade das pessoas se inscreverem avulso. Avulso quer dizer sem a indicação do departamento, e não é problema nenhum tá fazendo simplesmente uma deferência institucional. Quando o departamento aponta ele está fazendo uma deferência institucional para uma honraria para aquele professor. Independente dele levar o prêmio do IMEC ou não, já é uma honra, ou talvez até um ponto para ser colocado em currículo. Olha, do meu departamento eu fui apontado. Posso não ter levado o prêmio do instituto, mas o departamento me indicou, isso já é uma grande honra, né? Então, quando a gente aponta mais de a gente está desfazendo essa possibilidade de estar carregando essa grande honra.
Mas isso é a decisão de fato, da congregação, né? Bom, se eu ouvir outras pessoas, e dependendo do encaminhamento, a gente encaminha do jeito que está e colocamos para aprovação esses 6 itens da maneira como está, ou não, e quero ouvir se tem alguma outra proposta, alguma outra maneira se algum departamento achar que não é bem assim, tal, vamos ouvir, né? Mariana está inscrita, Paulo. Mariana? Paulo, eu queria fazer uma parte a sua, talvez você não tenha entendido direito o que eu falei. Pois não, Paulo. Laércio. Não, a questão é o seguinte, do IMEC, é óbvio que vai sair um nome só, a gente não vai desconfigurar esse processo, esse prêmio. O que eu apenas disse foi o seguinte, foram indicados 4 nomes, né, e isso vai ser submetido a uma comissão externa, isso aí, quanto a isso, nós não temos a menor dúvida. O que houve foi uma má interpretação, e deve ser, isso nós já concordamos que isso deve ficar claro, para esse ano, é a primeira vez que nós aplicamos essas novas regras. Então, eu me sinto à vontade de dizer que não haveria, nesse ano em particular, 2020, não haveria nenhum problema de nós termos 4 inscritos. Agora, se algum departamento acha que, por bem, haveria outras pessoas, eu não vejo nenhum problema, é isso que eu estou dizendo para você. Não é a gente desconfigurar, eu acho que ganhar ou não ganhar é uma questão até sei lá, de uma preferência, às vezes, de uma comissão. Eu disse, os dados são muito difíceis de ser analisados, não é uma coisa fácil de decidir entre 2. E imagine decidir entre 4, então. Então, é isso que eu tô enfatizando para vocês, né? Eu até, na reunião da congregação, eu citei, não gostaria nem de falar aqui, talvez você deva falar isso, mas no caso do Prêmio Zeferino Vaz, o nosso querido Fernando, professor Fernando, ele é um dos indicados, né? E, nesse caso, eu me sinto honrado se ele fosse, mesmo se não ganha o prêmio, pelo menos se a gente fizesse uma justa homenagem, dedicando uma menção honrosa a esse professor. É exatamente nesse sentido. Acho que todo mundo se sente honrado, claro, se é indicado, sendo 1, ou 2, ou 3, ou 4, não interessa. O importante é ser lembrado numa hora dessa. Exatamente, eu concordo com suas palavras. Mariana, por favor. Peraí. Ok. Olá, boa tarde, tudo bem? Eu queria dizer o seguinte, como eu pedi para o Ricardo projetar, porque, primeiro as coisas assim, no DE funcionou só rapidão, Paulo, que eu sei que você quer que seja rápido, mas no DE a gente fez a gente aproveitou fazer um GT para ajudar na discussão das regras do IMEC e aproveitou fazer as regras do DE, tá? Então, o nosso crivo foi através da comissão de graduação do DE. Então, a comissão teve o nome, que foi no caso da professora Nancy, e essa é a nossa indicação. Agora, depois que aconteceu esse episódio da indicação de 2 nomes do DMA, eu fui pedir para o Ricardo agora pôr, porque no CI eu fui atrás dos critérios, e eu acho que a gente tem que seguir os critérios. O que foi feito é o que está feito. E, de fato, a sensação para mim, estou falando, Mariana, é que poderia indicar mais de um candidato. Então, no meu ponto de vista, eu deixaria a indicação dos 2 candidatos do DMA. Eu coloco isso também no sentido de que um deles pode se inscrever. Eu não sei, eu não acho isso confortável. Algumas pessoas, por exemplo, eu sei de pessoas do DE que jamais se inscreveriam porque acham que isso é um prêmio. Não estou criticando quem se inscreve, estou falando que tem um outro lado, tá? Eu não sei também se é o caso das pessoas do DMA, mas eu acho que eu deixaria como tá. Tem 2 indicações do DMA, parece que foi podido ser feito isso anteriormente, a regra está confusa. Eu acho que a gente, do jeito que está, se o outro departamento quiser indicar, para mim tudo bem, sabe? Se for entendimento de um só, mas tinha mais de um,
indicar, para mim também tudo bem, porque é como o Paulo falou, vai sair um nome só do IMEC, então, para mim, o DE está confortável, a gente só tem o nome, e, enfim, essa é a minha opinião. E fica aqui a dica da gente, em algum outro momento, rever a escrita do critério, né? Porque eu acho que é um problema de semântica, um problema de português só. Então, Ok, essa obrigado, opinião. Mariana. Quer dizer, você está apoiando você. essa proposta. Eu, por mim, pode do jeito que está, e para o ano que vem a gente decide se é único, se é 1, 2, 3 e uniformiza, e deixa como está agora. Eu gostaria de ouvir o do DM, como que o DM, alguma manifestação do Eduardo. Alô, estão me ouvindo? Sim. Na verdade, quem nos chamou a atenção para isso foi o professor Mahendra, na reunião do CI. Eu confesso que eu também saí da reunião da congregação, no qual se decidiram essas regras, com a impressão de que havíamos decidido que a indicação seria única. Essa era a minha compreensão. Acredito que também foi a compreensão do professor Mahendra. Como essa decisão de indicação foi da comissão de graduação, foram eles que apontaram quem seria candidato do departamento, eu não saberia dizer se isso significou sim ou não prejuízo para o departamento. Isso também é discutível, se tiver mais candidato, uma vez que já passou por um filtro, talvez não signifique prejuízo nenhum. Por outro lado, eu também acho que é importante que a gente tenha regras que não sejam dúbias e que não permitam esse tipo de discussão que pode ser um pouco estéril, inoportuna, inócua, enfim. Então, acho que a sugestão de que a gente procure uma redação que não permita dupla leitura é muito bem-vinda. Mas, como a questão foi apontada pelo professor Mahendra, eu acho que talvez ele tenha mais a dizer sobre esse ponto do que propriamente a chefia, que atuou mais uma parte administrativa apenas. O Mahendra gostaria de comentar alguma coisa? Mahendra se inscreveu? Sim, por favor, Mahendra. Sim, olá, boa tarde a todos. Realmente eu que levantei essa questão lá na CI também, porque quando discutimos sobre essas regras no CI, antes de decidido lá na congregação, lá no início, e na congregação eu saí da impressão que tinha só o único candidato do departamento, porque aqui neste prêmio permite mais o candidatura individual. Isso o que não acontece lá no Zeferino. Por isso que o Zeferino a gente limitou-se de 0 até 4, e aqui na graduação diz que um seria candidato do departamento e o outro, qualquer pessoa que pode sentir que ou sentir vontade de se candidatar, pode candidatar individualmente. Então, isso foi entendimento, acho que não foi dito ou escrito na tal forma, mas na maneira que está apresentado, eu entendi isso, acho que Samara também entendeu isso, como o Eduardo falou, também entendeu isso. Aqui na redação, claro, eu não posso reclamar de português e vocês que me ajudem. Aqui diz, a inscrição de candidato por um departamento significa, para mim, não ter candidatos. Então, isso eu acho singular. Eu não sei, isso é interpretação outras que dá. Aqui dá inscrição de candidato. Depois ele diz, a campanha de relatório sobre o candidato. Então, eu entendi que era um único. Como tem indicação, ou inscrição individual ao posterior, qualquer um pode inscrever, então isso faz sentido. Depois, no cronograma, também é assim. Até dia 4 tinha essas coisas, indicação do departamento e apresentação individual, e dia 5, a diretoria divulgaria nomes de todos os candidatos, indicados pelo departamento e individual. E no caso individual, a comissão ia trabalhar de novo para fornecer o parecer circunstanciado. Então, neste sentido que nós trabalhamos. Falando em particular do departamento de matemática, nós tivemos, sim, mais de um candidato, tem mais de interesses, manifestação de interesses para ser indicados, etc. Mas a gente analisou bastante e chegamos num candidato, esta vez para Maria Sueli Roversi.
Então, foi isso que aconteceu. Então, agora, claro, eu entendo perfeitamente, já são 2 indicados de edema, para dizer que agora um um lado, o outro um lado, já está avançado, é difícil. E eu também, excepcionalmente, por essa confusão de redação, esta vez, se todos os membros aqui da congregação concordam, para deixar ir 4 frente e corrigir o critério para deixar claro que indicação seria único por cada departamento, com aval daquele parecer, etc., e outros candidaturas individuais não têm limites. Então, isso eu apoiaria se todos concordarem. E paciência, foi a isso. Porque aqui diz que, nunca diz aqui plural, de candidato e sobre o candidato. Então, eu entendo que perfeitamente é único. Então, foi a isso. Então, podemos escrever isso, redação, inscrição de candidato, único candidato por departamento, não sei como será, e isso, vamos corrigir esse critério, para não ter essa dupla interpretação, e se todos concordarem, esta vez, iremos 4 à frente, e na próxima vez não terá esse problema. Ok, pessoal, eu estou entendendo então que não tem outra proposta, uma proposta alternativa e que poderemos votar uma única proposta, que não tem proposta nem de retirada de pauta, nem de dar um tempo, nem de prorrogar, etc. Então acho que podemos votar, se todo mundo está de acordo de que isso pode ser corrigido no futuro, que isso agora, no momento, não é um problema realmente tão sério. Isso no futuro não vai acontecer de novo, porque a gente vai tirar essas ambiguidades. Então, acho que podemos, ninguém se manifestando com outra proposta, eu vou propor então a votação, a aprovação desses quatro indicados com as respectivas indicações para os membros da banca externa. Portanto, a aprovação desses 6 itens, né? São 2 itens por departamento, um para o nome do candidato e o outro item para os membros da banca. Então, se ninguém tiver objeção, então eu vou colocar, repito, os 6 em bloco para aprovação e com esse compromisso de correção, repito também. Ok? Então, em votação, aprovação dos itens 2.9 a 2.14. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários e abstenções, por favor, se manifestem no chat. Temos 2 abstenções, tá? São justamente de 2 candidatos. Vamos terminar nossos 10 segundos. Ok, pessoal. Então, os itens estão aprovados e a gente termina, então, nossa congregação. Eu agradeço a presença de todos, o bom senso de estar tomando essas decisões e em nome do IMEC, eu acho que é a melhor decisão não ficar com essas picuinhas que no futuro a gente resolve, né? Acho que o Laércio quer fazer uma última palavra de despedida. Não, não, eu queria deixar uma sugestão que eu vou tentar implementar isso no meu departamento, que é o seguinte, que em todos os anos, por exemplo, no caso de promoções, de contratações, essas coisas todas, nós temos um órgão assessor lá, a nossa Assembleia, nosso Conselho, que é a CAA, né? CDU-Cubo, né?
e já ficou mais ou menos combinado com eles que a gente submeteria uma análise de todos os nossos docentes para ver quem é que tem condições de promoções, entendeu? E também eu acho que isso poderia ser aplicado a esse prêmio que é dado, né? No caso, por exemplo, o desempenho de docentes, acho que isso a gente poderia logo fazer ao final do ano, para que nessa época a gente já tenha nomes que possa compor esse prêmio, sabe? Adiantaria muito esse processo para a gente, talvez de fazer uma análise de possíveis candidatos já e indicar um ao final do ano ou no começo de cada ano, porque passaram aí 2 meses e a gente já tem essa busca, né? Que a gente já fizesse disso uma sistemática dentro dos nossos departamentos. Ok, Laércio, a gente está amadurecendo para isso, mas acho que não é o momento agora da gente conversar, mas é uma boa sugestão de ir amadurecendo, e isso acho que é o desejo de todo mundo, de ter uma CAA ativa, atuante, e que vai fazendo o acompanhamento e desdepartamentalizando, como eu disse, independente de qual departamento que sejam pessoas de absoluta confiança de todos, e que acho isso bastante importante, e estamos amadurecendo nessa direção. Tem resistências, pessoas com pensamentos um pouco mais antigos, os mais antigos parece que têm pensamentos mais jovens, enfim, não tem muita correlação. Mas agradeço de novo, pessoal, mais uma vez a atenção de vocês. Final, pode ser? Só uma palavra. Uma despedida, Mahendra? Sim, despedida só. Só para não esquecer, quando a gente passa de tempo, depois a gente esquece. Então, só queria sugerir que essa correção desse critério seja feita na próxima congregação, na pauta de próxima congregação. Só para todo mundo lembrar. Senão, depois esquece, depois chega a hora do conselho, tal, o coordenador muda, depois sempre o departamento muda, e tudo vira de novo na mesma coisa. Então, se possível, vamos colocar lá um único candidato. Ok, interessante. Vamos sim. Então, na próxima congregação, a gente decide isso, se é único ou se são muitos. Enfim, na próxima congregação, tiraremos essa ambiguidade para o ano que vem, na congregação de julho. Ok, pessoal, então, um abraço para todos, boa tarde, agradeço a atenção de vocês, a participação, os comentários e a ajuda de vocês. Então, boa tarde para todos.